Então, estamos hoje recebendo o Dr. Davi Salomão Levi, com graduação pela Unifesp, residência em clínica médica e em doenças infecciosas pela Unifesp, mestrado e doutorado pela Unifesp, em doenças infecciosas e parasitárias. Foi professor da Unifesp, também atualmente médico infectologista no Hospital Albert Einstein. Muito obrigada por aceitar o convite, Davi. Agradeço a apresentação e eu também vou agradecer brevemente a doutora Karen. Só repetindo o que a gente já havia falado, eu a conheço há muito tempo, desde a época que ela ainda pensava em fazer medicina, e está fazendo uma carreira brilhante, e hoje como coordenadora do curso de medicina da Unesc, que vem se destacando como uma universidade muito boa e principalmente uma expoente no Espírito Santo em relação à medicina. Agradeço também o meu amigo Pergentino Júnior e admiro todo o trabalho que ele vem fazendo em relação à Colatina, em relação à universidade, que vem cada vez mais se expandindo. Eu tinha iniciado contando que eu fiz um paralelo em relação à AIDS, que é uma doença que hoje já tem quase 40 anos de pandemia, felizmente hoje muito controlada, né? Nós temos grandes avanços no tratamento, dificilmente hoje um paciente falece de AIDS, mas nós vivemos momentos muito graves e terríveis logo no início da pandemia, e naquela época as coisas andaram e a medicina avançou muito, mas demorou muito até que nós tivéssemos conhecimento de tudo que nós sabemos em relação à AIDS. Isso encontra um paralelo sobre o que está acontecendo com o coronavírus. Em pouco tempo, nós temos menos de 6 meses de doença, essa doença já foi reconhecida, já foi isolado o vírus, já se discute muito sobre o tratamento, temos testes altamente sofisticados, tanto para diagnóstico da doença, como para segmento dessa doença, e, obviamente, ainda não temos a solução final, todos nós sabemos que essa solução só virá com uma vacina efetiva, e nós teremos oportunidade de discutir sobre o que é a vacina e como deveria, quanto tempo demoraria para que nós tenhamos essa solução definitiva. No sentido de homogeneizar o conhecimento, eu estava falando com a doutora Karen, e sei que nós temos alunos, graduandos, eventualmente pós-graduandos, professores. Eu gostaria de ter uma curta apresentação, até para a gente contextualizar tudo o que aconteceu e tudo que nós sabemos até esse momento, tanto do vírus, quanto do histórico desse vírus, da onde ele veio, para que a gente possa depois ter uma discussão e tente responder algumas perguntas. Dúvidas existem, não só minhas, como de todo mundo, e está nos jornais, e hoje se discute em todas as redes sociais, e hoje também é um fenômeno a ser estudado. Não tenho dúvida nenhuma que a sociologia vai levantar uma série de dúvidas em relação a tudo que aconteceu em relação a essa pandemia. Hoje é uma discussão em todo o mundo em relação ao coronavírus. Eu sempre brinco que no Brasil nós passamos de 200 milhões de técnicos de futebol para 200 milhões de economistas, e agora nós temos mais de 200 milhões, não só de médicos, mas de clínicos infectologistas discutindo só sobre o coronavírus, e nós mesmos, nós infectologistas, sabemos muito, mas sabemos pouco em relação a um tratamento efetivo. Então, vamos passar um pouquinho sobre o que a gente sabe. A gente vai discorrer sobre a virologia, a epidemiologia, os aspectos clínicos, complicações e gravidade e algo sobre o tratamento. Tá? Então, antes mesmo de nós abordarmos o coronavírus, ou Covid-2, né, nós já tínhamos um modelo que aconteceu em 2003, há exatamente 17 anos atrás, também, mais uma vez, na China,
nós tivemos um primeiro coronavírus epidêmico, né? Ele se originou também em morcegos, tinha um hospedeiro intermediário, que é um tipo de gato que chama civeta, e ocorreram 9.000 casos no mundo inteiro, com cerca de 10% de mortalidade. Eu era muito ativo na Faculdade de Medicina, na Escola Paulista de Medicina, no nosso hospital, que é o Hospital São Paulo, e eu lembro muito bem que nós ficamos muito preocupados com a SARS naquela época, nos preparamos para receber doentes, felizmente, de um modo muito súbito, esses casos foram se extinguindo, ocorreu uma autoextinção dessa primeira epidemia, e chegou a ser uma pandemia que afetou vários continentes em relação ao coronavírus, que seria um tipo 1. Isso se originou numa cidade perto de Hong Kong. Um médico que era daquela cidade acabou indo para Hong Kong, ele foi para o casamento, ele se hospedou num hotel lá, esse hotel, e no andar em que ele estava hospedado, vários hóspedes de outros quartos acabaram se contaminando pela corrente de ar-condicionado daquele hotel. O hotel chamava Metrópole, ele acabou fechando logo após, por motivos óbvios, né? E esses pacientes viajaram para vários locais do mundo inteiro e ocorreram vários casos em várias cidades mundialmente distribuídas, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, em alguns países europeus. Subitamente, as infecções foram se extinguindo e, felizmente, nós não tivemos uma pandemia tão grave como a que nós estamos vendo agora. Mas a história continua. Os coronavírus, que são vírus RNA, né, eles, além do SARS e de um outro que é o MERS, que é o vírus do Middle East, do Oriente Médio, e é só encontrado lá na Arábia Saudita, nós temos 4 coronavírus endêmicos, que são, eu poderia dizer que são bonzinhos, eles afetam muito pouco os seres humanos no sentido de gravidade, eles podem dar quadros pulmonares, eles muitas vezes dão tosse, é um quadro de resfriado comum, e hoje com a tecnologia, perdão, e com técnicas de PCR, nós conseguimos identificar esses coronavírus endêmicos e que eventualmente incidem tanto em crianças quanto idosos e raramente levam a um comprometimento pulmonar grave. Por outro lado, nós temos esses 3 outros coronavírus, que foi o SARS-2, o atual pandemia de coronavírus tipo 2, e o MERS, que é esse que eu citei, que, graças a Deus, ficou só endêmico no Oriente Médio, em alguns países do Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita, e afeta pessoas que lidam com camelos naquela região. São vírus muito próximos, todos eles são muito parecidos e muitos deles existem mais de 100 outros coronavírus que afetam outros animais, além do ser humano, e que podem dar pneumonias em felinos, em ovinos, em bovinos, e já são conhecidos, identificados e algumas vezes discutidos até em medicina veterinária. E a história continua. Em dezembro, numa cidade agora famosa, que chama Wuhan, essa cidade tem mais de 10 milhões de habitantes, então é uma das megacidades, megalópolis que existem na China. Tem várias cidades com números incríveis de pessoas, de populações nessas cidades. Essa cidade, numa pequena região, no mercado de animais que existem naquela cidade, é um costume, é um costume dessa população comprar animais vivos para abate nas próprias residências. Esses animais ficam em contato uns com os outros
E isso é uma gravidade, isso já se discute há algum tempo, da possibilidade desses animais interespécies misturarem alguns vírus, se adaptarem a outros animais e, eventualmente, se adaptarem ao ser humano. Aparentemente, isso aconteceu nessa cidade e, em dezembro, alguns médicos em hospitais dessa cidade notaram uma pneumonia nova em alguns pacientes, alguns faleceram e rapidamente eles conseguiram identificar uma nova espécie de coronavírus. Eles compararam com o que já se conhecia na época e identificaram um novo coronavírus em algumas pessoas que frequentavam esse local. Nós observamos que aqui os primeiros casos, no início e em meados de dezembro, todas as pessoas que estavam com essa pneumonia tinham antecedente de terem estado nesse mercado. Rapidamente, na cidade, várias pessoas que não tinham tido ou não tinham estado em contato com o mercado começaram a padecer, então houve uma disseminação, perdão, tá? Os slides estão andando sozinhos aqui. E se caracterizou uma epidemia naquela cidade. Pessoas que não frequentavam esse mercado começaram também a ter o mesmo quadro clínico, já havia sido identificado o vírus e rapidamente conseguiu-se identificar o vírus nessas pessoas e daí para uma disseminação em todo o continente da China foi um passo. E faz cirurgia para infectar. Alô? Oi. Rapidamente tivemos uma pandemia, uma epidemia naquela localidade e isso se disseminou pela China. Em janeiro, a Organização Mundial de Saúde fez um alerta em relação a essa pandemia, da possibilidade da epidemia ainda, da possibilidade disso se disseminar para vários países. Alguns países começaram a relatar pacientes que eram provenientes por viagens internacionais da China, do continente asiático, que estavam com a doença e isso se disseminou, perdão, o slide está pulando, se disseminou. Aqui nós vemos esse vírus identificado, mas ele acaba afetando células, ele tem um certo tropismo, principalmente pelas células do trato respiratório, já que o sítio de entrada, o local de entrada do vírus é um local bem específico, é um local onde se aporta uma enzima angiotensina convertase tipo 2, isso é um detalhe bem específico, e essas células respiratórias possuem muito, seria, numa analogia, é como se fosse um vírus fosse uma chave e a fechadura, a entrada desse vírus principalmente nessas células do trato respiratório, que são ricas desse receptor, ele acaba afetando a porta de entrada, acaba sendo essas células, e daí nós temos um quadro predominantemente respiratório nas pessoas que estão infectadas. Só para que nós tenhamos ideia de como a medicina avançou, nesse pouco tempo, nós temos o conhecimento da porta de entrada do vírus, aqui está um esquema do vírus, ele perde seu envelope, ele insere seu material genético na célula hospedeira infectada, nessa célula humana, rapidamente ele transcodifica o RNA, ele usa o maquinário da célula para se reproduzir, é feita uma nova poliproteína, essa poliproteína ela é cortada, aqui tem umas tesourinhas que representam uma protease, que é uma enzima do próprio vírus que corta e remodela o vírus, e esse vírus acaba sendo expelido da célula e vai infectar
outras células. Isso acontece no organismo infectado milhares, milhões de vezes no mesmo dia, no mesmo momento que esse indivíduo esteja infectado. E isso se traduz por um quadro clínico que muitas vezes é grave e que pode, se não tratado, levar o indivíduo até a morte. Isso é o que se passa na célula. E isso é o que se passou em todo o mundo. Por isso que nós falamos de uma pandemia. Ao mesmo tempo que o indivíduo é infectado, ao mesmo tempo que esse indivíduo fica doente, nós começamos a ter uma pandemia, uma disseminação do vírus no mundo inteiro. Então, reparem que em março do ano 2020, em 26 de março do ano 2020, nós tínhamos registrados 521 mil pessoas infectadas pelo vírus. Isso são números, é importante que nós fizemos isso, são números oficiais, números de reconhecimento, fora, provavelmente, a subnotificação e a não notificação de pessoas assintomáticas ou com poucos sintomas. Provavelmente, dizem epidemiologistas, que esses números são superiores a 10 vezes o número oficial. Então, naquela época, nós tínhamos provavelmente, de 5 milhões de pessoas infectadas. E reparem o que aconteceu, basicamente, só mais um detalhe. Nós vemos aqui que a China era o primeiro país na época em número de casos, a Itália era o segundo, todos nós lembramos, a Itália já é muito mais próxima de nós, todo o problema da Itália, nós vimos isso nas redes sociais, vimos isso nas televisões, a tragédia que ocorreu na Itália. O Brasil nem era citado naquela época, e com números de mortes relativamente pequenos, né? 23 mil mortes em final de março, no mundo inteiro, sendo que a maior parte da contribuição no número de mortes eram de pessoas na Itália. E a China já estava praticamente controlando a infecção no seu país. Passou-se 2 meses e nós temos esses números absurdos. Os 500 mil pessoas pularam para 6 milhões de pessoas. Esses números são extremamente atuais, são números obtidos ontem, 31 de maio. Sumiu a China no número de registros. A China continuou com menos de 100 mil pessoas infectadas. Os Estados Unidos assumiram a liderança com quase 2 milhões de pessoas infectadas. E, infelizmente, nosso país, o Brasil, tem registrados, números oficiais, mais de 500 mil pessoas. Os Estados Unidos têm 100 mil pessoas que morreram. O Brasil é o 4º país, ele não está aqui representado, mas ele é o 4º país em número de mortes. Nos Estados Unidos já morreram mais pessoas por causa do coronavírus do que na guerra do Vietnã. Então, nós temos esses números impactantes que aconteceram em menos de 5 meses de conhecimento da doença. E, voltando ao que eu havia falado, nós podemos quase com certeza multiplicar esses números por 10. Então, pelo menos 60 milhões de pessoas no mundo inteiro já se infectaram por causa do coronavírus. Então, esses números realmente são impactantes, fazendo uma comparação do que acontece em cada ser humano infectado e o que acontece em termos mundiais no número de pessoas infectadas pelo vírus. O que a gente sabe como esse vírus se transmite? Ele é um vírus de transmissão aérea, ele é um vírus de transmissão respiratória. Por isso que ele se dissemina mais facilmente e de uma maneira incendiária, com esses números absurdos que nós temos. E existem algumas diferenças em transmissões aéreas e transmissões respiratórias. Nós podemos, basicamente, transmitir patógenos virais ou bacterianos ou
fungos, ou por transmissão por aerossol ou por transmissão por gotículas. Existem algumas diferenças. A transmissão por aerossol ela é muito mais distante. Casos de transmissão por aerossol, tuberculose, sarampo, varicela, peste pulmonar. São micropartículas, têm muito maior contagiosidade. Lembrando que o sarampo é a doença mais contagiosa que nós tivemos e temos. Nós tivemos recentemente um surto, inclusive no Brasil, de sarampo por falta de vacinação. Hoje é uma coisa que a gente pode discutir, está na moda algumas pessoas em alguns países, em alguns continentes, como a Europa, deixarem de vacinar as crianças, né? Então, algumas doenças que nós tínhamos praticamente extintas estão voltando. O sarampo foi um grande exemplo. E a transmissão de aerossol ela é ainda mais grave do que a transmissão de gotículas, que é a transmissão fundamental ou básica do coronavírus. Só para exemplificar, a transmissão de gotícula ela é mais curta, você precisa estar num espaço bem mais próximo de um paciente que esteja com a infecção por coronavírus ou por influenza ou por rinovírus. Na transmissão de sarampo, você pode estar numa distância até maior, até de 4, 5 metros, e ocorrer essa transmissão. Então, existem algumas diferenças epidemiológicas entre a transmissão de aerossol e de gotícula, e que nós podemos discutir depois um pouquinho sobre isso. Mas lembrando que o coronavírus é um vírus de transmissão respiratória. Por isso que se discute no mundo inteiro o uso de máscara, não só para o doente ou para a pessoa que esteja supostamente com infecção, mas também para a pessoa não infectada que possa se proteger. E o que temos de aspectos clínicos? Nós temos hoje um grande conhecimento clínico sobre como se desenvolve nas pessoas que estão com a doença, estão já com as manifestações clínicas do coronavírus. Algumas dessas manifestações clínicas foram citadas já nos primeiros casos que foram reportados na China. Então, a tosse é uma manifestação clínica importante. A produção de catarro não é tão importante, muitas vezes essa tosse é seca. A dor de garganta, a congestão nasal, a dor de cabeça, são dados que foram já, logo nos primeiros casos, relatados no continente e na China. Posteriormente, hoje todo mundo lembra disso, a anosmia e a digesia, traduzindo isso em bom português, a perda de olfato e a perda de paladar são fenômenos muito característicos da infecção por coronavírus. Vários doentes relatam isso, mas de um modo muito característico, coisa que não era citada na literatura, manifestações gastrointestinais, diarreias. Alguns pacientes podem apresentar a diarreia, também por causa do coronavírus, e mais recentemente, até na dermatologia, se discute, já tem até um atlas hoje dermatológico de manifestações dermatológicas ocasionadas pelo coronavírus. E a cada dia que passa, são acrescentadas, adicionadas manifestações clínicas, até neuropsiquiátricas já foram relatadas em pacientes que foram infectados pelo quadro clínico, pelo coronavírus. Mas eu queria abrir um parênteses aí. A maior parte dos pacientes ou das pessoas infectadas, não são pacientes, elas podem estar sem sintomas. Para cada 1 ou 2 doentes que estejam com infecção pelo coronavírus, talvez nós tenhamos mais de 8 pessoas que estejam infectados pelo vírus sem nenhuma manifestação clínica. Isso é muito frequente em crianças, principalmente abaixo de 10 anos de idade. Então, as crianças podem ser portadoras, não manifestam clinicamente a doença e, por outro lado, são
transmissoras dessa infecção. Elas podem infectar um idoso, esse idoso ter uma manifestação clínica muitas vezes grave. Temos mais uns dados laboratoriais. As pessoas apresentam uma diminuição dos linfócitos, que é um subtipo dos glóbulos brancos. É uma característica dessa infecção viral, e temos alterações graves no corpo inteiro, no aspecto laboratorial. Nós temos manifestações tanto cardíacas, quanto pulmonares, quanto hepáticas, enfim, há uma gama de alterações laboratoriais muito importantes, mas um grande marcador são alterações pulmonares e alguns marcadores clínicos e laboratoriais envolvendo o pulmão, e esses marcadores, eles assumem um aspecto de gravidade, muitas vezes é isso que implica na gravidade e na má evolução clínica dos doentes. E é muito importante, e se traduz por gravidade, as lesões pulmonares. Aqui hoje também já existe vários tratados, uma grande discussão radiológica sobre alterações radiológicas causadas pelo coronavírus. Nós já temos um aspecto, tanto ao raio-x quanto à tomografia, um aspecto que pode se dizer característico dessa infecção pelo coronavírus. O radiologista acaba, quando tem essa imagem, supondo que ela pode ser relacionada e muito sugestiva de infecção pelo coronavírus. Então, faz parte do diagnóstico clínico de pessoas com má evolução terem alterações importantes do pulmão, e essas alterações se traduzem por uma hipoxemia, por uma falta de oxigenação muito importante, que leva alguns pacientes, felizmente não todos, uma parcela pequena desses pacientes, leva a um comprometimento pulmonar grave e que implica em admissão em hospitais, em admissão em unidades de terapia intensiva, e por isso que se discute no mundo inteiro a aquisição e a necessidade de respiradores e de suporte pulmonar nessas pessoas. Quando a gente vê uma tomografia desse tipo, muitas vezes há uma necessidade desse paciente ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva e ele tem necessidade de uma ventilação mecânica, senão ele não sobrevive. E existem também, hoje já reconhecemos, pacientes que podem evoluir mal. Então, existem fatores que a gente chama de fatores de risco. Pessoas com doenças cardiovasculares, com diabetes, com doenças pulmonares crônicas, hipertensos, pessoas com neoplasia, elas são pacientes de maior risco a desenvolverem ou terem má evolução pela infecção pelo coronavírus. Idosos, que não está citado aí que não está citado nesse diapositivo, e obesos também, hoje fazem parte dos grupos de maior risco. Então, nós temos que lembrar que essas pessoas, elas são vistas com muito mais cuidado, no sentido que elas podem agravar ou podem ter uma evolução não favorável quando elas estão infectadas pelo coronavírus. E, em resumo, a febre não é regra, tosse e secreção respiratória é uma frequência. Laboratorialmente, o paciente apresenta esse número menor de linfócitos dentro do seu leucograma. Eles podem alterações hepáticas leves. As taxas de complicação graves são não desprezíveis, são citadas até em 6%, talvez menos, se discute, porque a gente não tem um denominador total do número de pacientes, talvez seja menor que isso, mas ela é muito impactante. Por isso que os pacientes
acabam lotando os hospitais e acabamos tendo todo esse grande comprometimento mundial. A morbidade é principalmente pulmonar e falta uma análise multivariada no sentido de que nós saibamos quais são os principais fatores de risco, mas são aqueles que a gente citou. Bom, quanto ao tratamento, o que se sabe hoje em dia? O que nós temos de positivo são as medidas de suporte. Então, para os pacientes que necessitam de uma avaliação médica, a maior parte do tratamento que se sabe é de manutenção das condições gerais desse indivíduo. Se o indivíduo estiver oligossintomático, com poucos sintomas, esse paciente, na maior parte das vezes, ele evolui muito bem. Ele não tem grande necessidade e não necessita de nenhum tratamento específico. Quando o doente apresenta manifestações clínicas mais relevantes, com algumas alterações clínicas, principalmente pulmonares, ele já é encaminhado para médicos, ele já é encaminhado para hospitais e mantém ainda o suporte, principalmente suporte pulmonar, vai desde oxigênio simples até medidas mais efetivas, que vão desde ventilação não invasiva até a necessidade de uma ventilação mecânica, de uma sedação nesse indivíduo. E existem uma série de outras condutas que se toma com esse indivíduo mais grave. O uso de corticoide é muito discutível, a cortisona, no sentido de desinflamar o pulmão. Alguns anti-inflamatórios biológicos são medicamentos que modulam ou tentam modular a resposta inflamatória que esses indivíduos têm. E alguns antivirais, ou seja, medicamentos que tenham ação efetiva contra o coronavírus. É óbvio que todo mundo vai perguntar sobre a polêmica da cloroquina. A cloroquina foi discutida muito logo no início da infecção, não foi no Brasil, não foi na Itália, foi lá na China que se aventou a hipótese de uso da cloroquina, mas, infelizmente, todos nós queríamos e torcíamos, alguns do ponto de vista até de torcida política, no sentido de que a cloroquina pudesse ser o grande medicamento, mas os estudos bem feitos, bem conduzidos, os estudos que a gente denomina de estudos bem modelados, com desenho adequado, que são estudos randomizados, duplos cegos, onde metade das pessoas tomam a medicação efetiva e a outra metade usam placebos. Todos esses estudos, infelizmente, estão demonstrando ou levam a conclusões de que a cloroquina não é o medicamento ideal e, mais que isso, alguns deles mostram até muito maus resultados com o uso da cloroquina ou do seu equivalente à hidroxicloroquina. O Oseltamivir era um remédio que é usado até hoje e funciona para tratar a influenza, foi aventado como uma medicação que pudesse ser usada para tratar infecção pelo coronavírus. Os estudos já iniciais acabaram sepultando essa medicação. Algumas medicações que são usadas são drogas anti-HIV, como lopinavir, ritonavir, neofinavir, também não se mostraram efetivas. E, por último, essa medicação vem sendo desenvolvida, ela já foi citada em vários simpósios, em várias reuniões, e os estudos estão muito avançados. Existe uma chance de liberação dela, provavelmente a partir de outubro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e, obviamente, aqui no Brasil. Ela se mostra efetiva no combate ao coronavírus, mas não é uma pílula mágica. Possivelmente, ela vai diminuir o período de estado de
doença, então os doentes vão ficar menos tempo com manifestações clínicas e, muito possivelmente, ela vai melhorar a sobrevida dos doentes, mas ela não é uma pílula mágica que todos nós estamos procurando. Eu deixei e não falei sobre a vacina, e a vacina tem mais de 100 estudos de vacina no mundo inteiro, de 100 projetos, de 100 grupos pesquisando vacinas. Nós vamos discutir, eu tenho certeza que vão surgir perguntas sobre a vacina e quando que essa vacina vai chegar, mas nós já podemos adiantar que entre a elaboração de um produto vacinal e a efetiva liberação desse produto e a aplicação em toda a população, eventualmente, no caso, o mundo todo vai ter necessidade de tomar essa vacina, isso vai demorar um pouquinho. Eu tentei correr, tentei falar, dar pelo menos uma variação, homogeneizar o conhecimento para que nós possamos ter um tempo de discussão sobre todos esses aspectos que eu levantei aí. Muito obrigado até esse momento. Já temos várias perguntas. Imaginei. Podemos começar com as perguntas? Com certeza. A Carolina perguntou se a linfopenia é um achado inicial ou permanece até o estágio mais avançado da doença. Não, isso é um achado mais inicial. Depois os doentes são tratados, alguns desses doentes podem tomar cortisona, então existe uma mudança até pela forma de tratamento que os doentes apresentam. Então inicialmente, alguns pacientes, não todos, podem apresentar essa linfopenia, ela seria um marcador. Lembrando que a linfopenia ocorre em várias viroses e o coronavírus não deixa de ser uma delas. Uhum. Depois, o Arthur questionou sobre teste rápido e PCR para assintomáticos. Como é que você vê isso? Eu deixei de lado o diagnóstico laboratorial até para que as perguntas surgissem. Nós temos duas formas de diagnóstico básicas, né? Uma é o diagnóstico direto do vírus. Esse diagnóstico do vírus é por uma coisa que se chama PCR, é uma reação de polímeros de cadeia, é uma amplificação do RNA do vírus. Ele é obtido de secreções. A principal secreção é por onde o vírus entra. Se o vírus é um vírus de transmissão respiratória, então você vai obter secreções do trato respiratório. No caso da nasofaringe, aquele famoso teste do cotonete, onde você insere literalmente um cotonete até a nasofaringe do indivíduo, tem que inserir lá bem profundamente, na brincadeira, vai até a base do crânio, você colhe material de nasofaringe, uma secreção, e esse material, por essa técnica de PCR, e a gente coloca PCR-RT, que é real time, em tempo real, uma técnica bem sofisticada, você amplifica o RNA, alguma fração do vírus, e você consegue identificar esse vírus e ter um diagnóstico de certeza. Mas esse diagnóstico é inicial. Ele é muito mais positivo nos primeiros momentos em que o paciente está infectado. Entre o primeiro dia já de manifestação clínica até o 7º, 8º dia, é o melhor momento para você colher essa secreção e identificar o vírus. Aí você tem certeza que esse indivíduo se infectou. O segundo teste é um teste indireto, é um teste sorológico, é um teste onde você vai observar anticorpos, que são anticorpos que o ser humano infectado fez contra o vírus. Nós fazemos anticorpos contra vários patógenos. Então, se todos nós tivéssemos ou fôssemos hoje ao laboratório, eu imagino que
todos os participantes, eu diria que pelo menos mais de metade dos participantes tiveram varicela na infância. Se nós fôssemos hoje ao laboratório e dosássemos anticorpos contra a varicela, esses anticorpos estariam presentes. Nós teríamos imunoglobulina G, que é um dos anticorpos, imunoglobulina M, que a M teria se extinguido, mas principalmente imunoglobulina G, contra a catapora ou a varicela zoster, que é o nome correto da catapora. Catapora é um nome indígena, aí, só que só existe no Brasil. Lá em Portugal se conhece como varicela. É a mesma coisa com o coronavírus. Esses anticorpos são produzidos tanto IgG, quanto IgM, quanto IgA, que é um anticorpo de mucosa. Esses anticorpos vão aparecer a partir do sétimo sétimo dia em diante, após a infecção inicial pelo vírus, pelo coronavírus. Eles são medidos no sangue e eles podem ser obtidos por uma amostra de sangue, então é um teste que não é rápido, ou eles podem ser medidos em gotas de sangue, num papel de feltro, e eles podem dar um diagnóstico rápido em poucos minutos até. Eles podem ser medidos, inclusive, na saliva, em outras secreções, mas eles vão analisar anticorpos. Então, é muito importante que nós saibamos que tanto o teste de sorologia para o coronavírus, quanto o teste rápido, eles estão medindo anticorpos e são testes indiretos e mais tardios. Se ele é rápido, ele perde sensibilidade. Ele não é tão bom quanto o teste sorológico com uma amostra de sangue processada que demora 1 ou 2 dias, depende do laboratório, para que nós obtenhamos o resultado. Se ele é rápido, com uma leitura rápida, esse teste que está disseminado no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país, ele vai perder a sensibilidade. Então, ele pode ter um número muito grande de falso negativos. O que é isso? São pessoas que tiveram infecção pelo coronavírus, mas o teste não conseguiu ver ou medir a presença desses antibióticos. Não é que essa pessoa não tenha tido. Ela teve coronavírus, mas ela não tem, ou não foi medido pelo teste rápido ou a presença dos anticorpos. Se nós fizermos nessa mesma pessoa um teste sorológico, eventualmente nós teríamos outro resultado, um resultado positivo. Não sei se eu fui claro. Acho que sim. Vamos lá, mais perguntas. Tem uma pergunta de uma professora nossa, dizendo a respeito da utilização do oseltamivir. Ela diz que trata-se de uma droga inibidora específica da neuraminidase do vírus influenza, e ela questiona como poderia agir para o COVID se ele não possui essa proteína. A pergunta é muito boa. Isso é uma pandemia, está gerando pânico no mundo inteiro, e vários grupos, ou vários médicos, cientistas, tentam encontrar soluções miraculosas. Então, já se tentou de tudo em relação ao coronavírus. Mas é importante, eu sou um grande adepto da medicina baseada em evidência. Ou seja, eu aceito que sejam feitos estudos, mesmo alguns que não têm uma grande base científica, como a doutora acabou de levantar, e que se façam estudos onde você compara a droga, supostamente com ação viral, frente as substâncias inativas ou placebos. Você pode fazer estudos pequenos e obter respostas rápidas, até que, eventualmente, se nesses estudos pequenos você tem uma evidência um pouco maior de que alguma substância esteja funcionando, aí você
faz um estudo randomizado, controlado, duplo cego, onde os pesquisadores não sabem qual braço está tomando o quê, para que você possa avaliar. Todas aquelas drogas citadas foram feitas, muitas delas não passaram nem de uma fase 1 ou fase 2. Isso aconteceu com o Oseltamivir. Foi iniciado, até por desespero frente aos primeiros casos, se aplicou outras drogas antivirais. Já existe um arrazoado em relação às drogas anti-HIVs, porque o lopinavir e o ritonavir são inibidores de protease do próprio HIV. Por isso que foi usado já com uma base melhor científica, mas ele também não foi efetivo na diminuição ou no combate ao coronavírus. A única droga que tem realmente uma base científica e que aparentemente vem funcionando e já tem estudos feitos e publicados em fase 3, que é a última fase de estudos, é o Remdesivir, e ele efetivamente diminuiu o período de estado de doença. Pacientes que tinham quadros clínicos por 10, 12 dias, quando usavam a droga, tiveram uma diminuição do período de estado de doença. Eles ficaram apenas com 5 a 3 dias de doença. Então, essa droga, sim, vai ser usada, vai ser uma das drogas do arsenal antiviral no futuro. Mas isso é a segunda etapa, a quarta etapa, entre o estudo, que a gente denomina um estudo final, que é um estudo de fase 3, e uma liberação pelos organismos que controlam a liberação de medicamentos nos Estados Unidos, o FDA, tem um congênere europeu, ou aqui a nossa Anvisa, existe também um tempo, existe toda uma burocracia para que se libere. Essa burocracia muitas vezes demora meses. Então, nós temos uma droga em perspectiva, mas até que ela exista para o paciente que está padecendo da doença, se demora um certo período, um certo tempo. Ótimo. Ainda aproveitando a questão dos medicamentos, nós temos algumas perguntas sobre o uso de outros medicamentos, e aí, de repente, você tem alguma coisa a falar sobre eles. Uma é sobre o uso de anticoagulantes, se tem indicação, outra sobre ivermectina, outra sobre a nitazoxanida. Alguma coisa assim sobre esses medicamentos? Sim. Então, todos esses medicamentos, eles partem de pressupostos de avaliações in vitro ou de suposições da fisiopatogenia. Eu não fui profundo, óbvio, porque eu acho que o nosso grupo é um pouco heterogêneo, então nós não chegamos a contar toda a fisiopatogenia do vírus, tudo o que pode acontecer dentro de um organismo no indivíduo gravemente afetado, e nós passamos de considerações fisiopatogênicas e as pessoas muitas vezes querem pular etapas. Então, eles observam in vitro que a ivermectina, a nitazonamida, tem ação no vírus, isso num estudo bem in vitro, bem no laboratório, e elas querem transpor essa informação para uma clínica ou para a beira do leito, como se diz, né? Para o tratamento do indivíduo. Ora, o arrazoado dessas pessoas, já que está funcionando no laboratório, nós vamos usar no paciente e mal não faz. E, infelizmente, em medicina não se faz assim. A cloroquina, ela não fazia mal para pacientes, por exemplo, que têm artrite reumatoide ou que vão para zonas malarígenas e eles usam como proteção ou para o tratamento de malária. Realmente, ela não faz mal nesse grupo de pacientes. Mas, aparentemente, para um paciente que tem infecção pelo coronavírus e que muitas vezes pode ter uma alteração, inclusive do miocárdio, de enzimas musculares, enzimas do próprio miocárdio, que não deixa de ser um músculo, ela aparentemente está fazendo mal. Então, algo que parecia que não era deletério para o indivíduo,
que esteja com coronavírus, quando você vai fazer uma pesquisa maior, você está observando efeitos adversos não esperados. Isso vale para usar ivermectina, nitazolamida. Não existem estudos clínicos bem conduzidos. Existem relatos de casos. Entre um relato de caso e isso ser apregoado como tratamento miraculoso, existe uma grande diferença. Você tem que, mais uma vez, eu insisto nisso, usar da medicina baseada em evidência. Você tem que pegar e estudar muito bem o medicamento. As pessoas podem contrapor, falar, isso aí leva um tempo. Mas não leva um tempo. Porque você hoje, com esses números absurdos, com 5 milhões de pessoas, com todo o mundo unido no combate, você consegue fazer um rápido desenho, em menos de um mês, 45 dias, quem faz estudo clínico randomizado, hoje tem respostas em menos de um mês e meio, para todas essas drogas estudadas. E nenhuma dessas se apregou, funcionou. Quanto à heparina, ela é usada. Ela é usada, por exemplo, no Albert Einstein, nos casos graves. Existe o maior risco de trombose nos pacientes mais graves. E, com certeza, quando esses pacientes estão numa unidade de terapia intensiva, eles estão tomando heparina. Agora, o paciente que está ambulatorial e ele não está tendo nenhuma manifestação mais grave, ele não tem nenhuma necessidade de usar heparina, usar heparina de baixo peso molecular. Eu tenho até uma história muito engraçada. Eu tratei de um paciente, ele veio ao consultório e tratei, quer dizer, não fiz nada, basicamente. Dei medidas de suporte. Eu atendi ele, confortei ele, falei que ele ia evoluir bem, ele evoluiu muito bem. Ele chegou no meu consultório já ótimo, sem manifestação nenhuma, e a esposa veio com ele, porque queria dar heparina para ele. Eu falei, mas por que você quer dar? Porque a minha amiga, que é médica, leu que é muito importante tomar heparina. Eu falei, mas ele está curado. Não, mas ele vai ter trombose se ele não tomar heparina. Eu falei, está de alta, ele não tem absolutamente mais nada, ele não precisa tomar. Então, existe uma confusão, graças às mídias sociais, de nós homogeneizarmos tratamentos assim. Tanto você começar a dar remédios para pessoas que não precisam. Você vai usar heparina. Ninguém está negando não usar, mas para as pessoas que precisam. E você não vai resolver o problema do coronavírus com heparina. Agora, uma pergunta bem prática sobre o período de transmissibilidade. Como é que a gente faz para contar o período e se a gente pode confiar que após esse período não existe risco de transmissão? Tá. Período de, quando você vai dar aula, você fala que é o período de transmissibilidade. Se eu tenho contato com uma pessoa com coronavírus, o meu risco é de 3 a 14 dias depois desse contato, eu possa vir a ter manifestações clínicas do coronavírus. É de 3 a 14. Mas isso é quando a gente dá aula. Na maior parte das vezes, 70% das pessoas, entre 3 e 7 dias, vão ter infecção ou ter manifestações clínicas após esse contato com uma pessoa infectada. O 14 dias é uma margem, é um período muito grande e talvez esteja poluído com outros contatos que nós tenhamos tido com outras pessoas. Então, de um modo geral, depois de 7 dias, se essa pessoa não teve manifestação clínica, ela pelo menos não pegou infecção pelo coronavírus daquele caso ou daquele contato anterior. E aí, uma vez que ela tem o coronavírus, ela transmite por quantos dias? Ela pode transmitir por quantos dias? A maior parte das infecções virais, você é muito infectante num período de incubação. Mesmo sem manifestação clínica, você já está podendo passar o vírus.
para o coronavírus, o período de maior infecção, de transmissibilidade, é justamente no início da infecção, quando a pessoa esteja tendo uma tosse inicial, uma perda de olfato, uma febre, uma dor na garganta, é esse período de maior contágio. Depois de 5 a 7 dias, ele já diminui a viremia, por assim dizer, ele já não é tão contagioso, tá? Todos os cuidados têm que ser feitos na avaliação dessa pessoa, os médicos atendem essa pessoa com máscaras apropriadas, mas ela já diminui, o risco de transmissibilidade é menor. O período de maior risco de transmissibilidade é logo no início da infecção, mesmo mais do que no pródromo, no período de incubação. Muitas perguntas sobre tratamento com plasma de paciente já curado. Se tem pesquisa sendo conduzida. Então, mais uma vez, isso existe, isso está sendo aplicado. Eu mesmo já usei em alguns pacientes, mas eu mesmo tendo usado, eu acho que pode ajudar, mas eu não tenho o direito de achar. Eu tenho que realmente ler os estudos. O hospital onde eu trabalho atualmente, o Hospital Albert Einstein, ele fez um consórcio aí, ele estudou plasma de convalescente. Não temos ainda as conclusões, os resultados estão em análise. Aparentemente, pode ocorrer um benefício para alguns pacientes, mas não temos os resultados. De novo, não é a medicação salvadora, ela é até um tratamento que a gente chama heróico, assim, de pacientes que estão evoluindo mal, você eventualmente usa em alguns pacientes e, por enquanto, nós não temos um estudo definitivo. Mas a história do plasma de convalescente é a história da medicina e de tratamentos. Não é a primeira vez que se usa para pessoas que estão com infecções bacterianas ou virais. Isso é um tratamento conhecido há mais de 100 anos para várias doenças, né? E é um tratamento excepcional, a gente chama de heróico, quando a gente não tem nada para fazer ou não tem nenhum tratamento efetivo. O arrazoado é lógico, você está dando anticorpos de pessoas que sobreviveram e que têm um alto nível de anticorpos para pessoas que estão na fase aguda de doença e graves, lógico, né? Então, ele pode ajudar, mas entre poder e estar provado, há uma diferença. Não está provado. Vamos mais as duas últimas perguntas. Tem uma pergunta questionando sobre mutações no vírus, se existe essa chance de coronavírus sofrer mutações, e assim como acontece com a influenza. Bom, uma mutação ele sofreu. Qual foi a mutação? A grande mutação, ele era um vírus de, provavelmente, tem uma homologia muito grande, ele é muito parecido, o coronavírus que está afetando os seres humanos, ele é muito parecido em homologia com a sequência de nucleotídeos do coronavírus encontrados em morcegos. E mais que isso, talvez exista um hospedeiro intermediário entre o morcego e o homem, que é um bichinho que tem lá também na China, que chama pangolim. É um tipo de tatu que existe lá e que o pessoal come. Não vamos achar estranho, porque aqui no nosso país também, aí pelo interior do Brasil, se come tatu também. Mas talvez tenha tido uma passagem entre hospedeiros e afetado o humano. Então, o vírus mutou e se adaptou à espécie humana. Mas, aparentemente, ele não tem grandes mutações a partir de então. Está adaptado, afetando e causando doença nos seres humanos.
tá? Mas ele, diferentemente do HIV, que sabidamente tem uma grande mutação, ele não está tendo uma grande mutação. Daí a esperança que nós temos em relação a uma vacina efetiva contra o coronavírus. Lembrando que em medicina veterinária existem já vacinas de coronavírus para coronavírus em animais, não nos seres humanos. Ótimo. E a última pergunta, tivemos algumas também sobre isso, é sobre a reinfecção. Se é possível ocorrer a reinfecção. Eu espero que não. Eu não contei, mas eu já tive a infecção pelo coronavírus. Eu fui um dos primeiros infectados, não aqui em São Paulo, mas entre os médicos que trabalham lá no hospital. Eu tive em 15 de março, eu tive tudo aquilo lá que foi descrito aí, que eu mostrei no diapositivo. Tive febre, tive dor de garganta, tive alterações intestinais, tive muita dor no corpo, que é mialgia. E eu rapidamente, logo no primeiro dia, eu me autodiagnostiquei e eu sei de quem eu peguei de uma paciente que estava também com quadro clínico. Eu, por um erro, apesar de ser infectologista, eu devo confessar, eu não me protegi adequadamente, ela estava com uma dor de garganta, eu examinei, depois eu soube que ela estava com coronavírus. 4 dias depois eu comecei a ter uma manifestação clínica. Eu fiz o PCR positivo e 3 semanas depois esse PCR negativou e eu tenho anticorpos. Eu fiz a sorologia e eu desenvolvi anticorpos contra o vírus. O que se sabe, em analogia com outros vírus, e com toda essa casuística de mais de 5 milhões de pessoas, aparentemente não está ocorrendo reinfecções. Então, as pessoas que se infectaram não estão tendo reinfecções. Quanto tempo de imunidade nós não sabemos. Se nós formos usar as informações dos outros coronavírus, principalmente aqueles endêmicos, entre parênteses, bonzinhos, que a gente já sabe que são 4, existe a possibilidade de que nós tenhamos imunidades por pelo menos 1 a 2 anos. Mas só o futuro, lembrando que essa doença tem 5 meses, só o futuro vai dizer quanto tempo de imunidade as pessoas que já tiveram infecções pelo coronavírus, essa imunidade vai perdurar no corpo dessas pessoas. Ótimo. Então, gostaria de agradecer muito a sua presença, o seu aceite a esse convite. Gostaria de agradecer muito também a todos que participaram. Nós tivemos conosco aqui cerca de quase 400 participantes. E a todos pela paciência, pelo ocorrido no início da transmissão, mas tudo resolvido. E peço desculpas para quem eu não pude ler a pergunta. Nós tínhamos muitas perguntas a mais, doutor Davi, mas pelo tempo nós já precisamos encerrar. Perfeito. Eu que agradeço muito a oportunidade. Essa pandemia realmente afetou e está afetando o mundo inteiro. O que nós podemos deixar como última mensagem é o uso da máscara, né? Tá aqui a minha, aqui em São Paulo. A gente não considerou e não teve tempo de contar isso, mas São Paulo é o epicentro do Brasil em relação à infecção pelo coronavírus. Cada cidade tem sua particularidade. Eu andei falando com a doutora Karen. Eu sei que em Colatina, felizmente, vocês não estão tendo o número de casos ou a população não está tão afetada quanto nós aqui, os paulistas, né? E a grande verdade é que todos os países que conseguiram controlar até esse momento a epidemia foi com o uso de distanciamento social e uso de máscaras. É isso que nós precisamos trazer e isso é a prevenção que a gente tem nesse exato momento.
resta a esperança que nós tenhamos vacinas. Nós acabamos de ouvir que elas podem aparecer rapidamente, mas elas demoram para entrar na prática, porque nós vamos ter entre nós termos uma vacina efetiva e nós termos uma aplicabilidade desse produto para a população mundial, isso demora pelo menos um ano. Então, eu agradeço muito, fico à disposição. Depois, se tiverem algumas perguntas, Karen, Eu posso transmitir. Viabilizar ou disponibilizar meu e-mail, eu posso tentar respondê-las. Muito obrigado. Nós que agradecemos, muitos comentários de aula excelente, aula incrível, e foi mesmo, parabéns. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Perfeito. Obrigada, gente, todo mundo.